Hoje viemos conhecer a história de Nivanor Darós, mais conhecido como Branco, o camisa 10. Branco tem uma extensa história no futebol e conta tudo pra gente hoje aqui em mais uma edição do Gente da Nossa Terra. Beton Mix está sempre inovando e evoluindo para entregar o melhor concreto e argamassa para a sua construção, prezando pela segurança e qualidade dos seus produtos, gerando os melhores resultados para a sua obra. Beton Mix, telefone 4735451441. O melhor concreto para a sua obra. Bom, eu cheguei a Taió com 12 anos. Então, uma criança, né? E claro que morando em frente ao Estádio da União, o nosso lazer era sempre aqui no Estádio da União. E a gente já gostava de futebol e aqui tivemos mais condições, né? E os tempos foram passando, com estudo, a gente começou a jogar nos clubes da nossa cidade, como Fecularia, Tintas Coral, equipes que disputavam o campeonato, os torneios, né, que tinham na região aqui. Na nossa época não existia o futebol 7, futebol suíço, era só futebol de campo. Então todas as comunidades da região tinham, né, um campo de futebol e todos os finais de semana sempre aqueles torneios. A gente, como era um guri que se destacava já com 15, 16 anos, sempre essas equipes procuravam para que a gente pudesse participar junto. E a coisa foi se criando, né? Um clima de mais se apegar a mais dentro do futebol. E a gente sempre com aquela mentalidade e aquele pensamento de um dia ser jogador de futebol. A gente era acostumado apenas lá em Apiúna, onde morávamos antes de vir a Taió, ouvir no rádio. Então ficava ouvindo Santos, Fluminense, Corinthians, Flamengo, e a gente começou a pegar o gosto, né? Tanto é que hoje eu tenho um carisma muito grande pelo Fluminense e o Santos. São duas equipes aí que a gente aprendeu a gostar e ouvir no rádio. As equipes aqui de Taió, comecei no Santo Antônio, joguei também torneios, né? Eu acabei morando lá no Santo Antônio na casa do meu cunhado, já contei essa história no nosso programa. Posteriormente no Atlético do Ribeirão Pequeno. E na verdade equipes mais que despontavam dentro da Liga Rio-Sulense seria o Cacique União. A primeira camisa que eu vesti foi do Cacique, né? A época que o Vitor Barbeiro, o pessoal de Taió conhece, falecido, já saudoso, né? Ele que me tirou do Ribeirão Pequeno e me levou para o Cacique para jogar na segundinha. E a primeira partida minha lá na estreia, faltou jogadores para fazer o primeiro quadro, que chamava primeiro e segundo, e tirou eu da segundinha e deixou na reserva. E logo no começo acabou se machucando, acho que foi o Dalmar. O Dalmar foi um dos bons jogadores, um dos grandes centroavantes aqui de Taió. Tive o prazer de ser campeão juntamente com ele depois, posteriormente no Cacique. Acabei entrando e acabei sofrendo um pênalti, fazendo gol, e ali despontou, né, o interesse das equipes. E dentro da nossa região da Liga Rio-Sulense, a primeira equipe que eu joguei foi no União. A gente até lá então tinha sido campeão em 77. E em 79 eu fui vestir a camisa do Cacique, né? Tanto é que na época aí houve um bafafá muito grande. A história é que eu ganhei um Fusca do Cacique, realmente, né? Eles tiveram a oportunidade de me contratar e prometeram um carro e me deram, né? Um carro que o seu Tibério Odorice, eu lembro ainda hoje, né? Ele acabou ganhando um Fusca numa rifa lá de Joinville, o Blumenau. E esse Fusca, quando veio para Taió, o pessoal da diretoria do Cacique, principalmente o Alfredo Moratelli, o seu Abílio Valentino, esse pessoal que comandava o Cacique, né, compraram e me entregaram esse Fusca. E a gente acabou sendo campeão, o primeiro campeão, né? O primeiro título do Cacique foi em 79 e 80, que terminou em 80, e eu tive o prazer de estar junto, né? Então sempre digo que o carinho que tem o pessoal, o torcedor do Cacique,
pela minha pessoa, né, pelo meu trabalho também prestado à equipe do Cacique, recompensado até hoje. E posteriormente, 2 anos após, voltei para a União de novo, onde eu fui muitas vezes campeão aqui vestindo a camisa da União, né. Se não é o primeiro, é o segundo time com mais títulos da Liga Rio-Sulense. Oficial, né? Eu acho que até os títulos oficiais, não sei se a União não está na frente do Cruzeiro. O Cruzeiro é o grande campeão, né, da Liga Rio-Sulense. Mas tem que ver em quais campeonatos que se encaixam essa disputa. Aí eu fui ser professor de Educação Física, ver como é que é a história, né? Eu me formei em Contabilidade. O professor Pedro Sé, que foi técnico tantos anos da União, tantas vezes campeão também, né? Inclusive meu parente, um beijo no teu coração, Pedro, se você estiver assistindo, veio falar comigo que faltava um professor de Educação Física. E o Lino tinha indicado que eu fosse. Eu acabei indo. Isso foi em 79. Aí fomos como professor, trabalhei no Colégio Luiz Bertoli. Em 80, aí já trabalhei no Colégio Luiz Bertoli, também fui trabalhar no Colégio Jacobs, a saudosa também Mariota era a diretora. Trabalhei o ano seguinte em Passo Manso, até hoje tenho saudades, né, porque a gente encontra esses alunos, ex-alunos, com netos já, com filhos, passando por mim, me chamando de Nivanor, né? O pessoal que me chama de Nivanor é porque foi meu aluno. E o último ano como professor lecionei no município de Mirim Doce. Lá, inclusive, conheci a minha hoje esposa, a Rosiana, a gente acabou se casando. E aquela época o professor substituto, ele com 5 anos, né, lecionando, ele ficaria efetivo no estado. Eu ia para o 5º ano, onde naquele ano eu fui jogar, não joguei em Itaió o campeonato da Liga, fui jogar o campeonato blumenauense pelo Asa Branca da Piúna, a Piúna é minha cidade natal. E isso em 82, fomos campeão, fui artilheiro, e após o campeonato, o então presidente, o Mário Redel, hoje mora em Blumenau, tenho certeza que está nos acompanhando lá. Mário, um grande abraço, um beijo no teu coração, uma pessoa realmente que encaminhou a minha trajetória dentro do futebol profissional. Ele insistiu, persistiu que eu fosse no Blumenau, me apresentar no Blumenau. Eu não queria, eu era professor, tinha mais um ano para lecionar e ficaria efetivo. E eu acabei indo. Fiquei uma semana, o pessoal não deram muita atenção, eu voltei, regressei a Itaió. Quando eu cheguei em Itaió, na sexta, no sábado, iria começar o torneio de futsal do torneio de verão. E o Itaió estava inscrito. E me convidaram para ir jogar junto, já que eu estava em Itaió. Claro que a amizade a primeira era o pessoal do futsal. Fui disputar esse campeonato, esse torneio. Ao chegar no ginásio, estava a diretoria do Rio do Sul, inclusive acompanhando os jogos, e perceberam a minha presença e vieram falar comigo, dar os parabéns, que eu estava no Blumenau Esporte Clube, que tinha encarado essa carreira profissional. Até então eu disse, não, eu em Blumenau não acertei nada, eu treinei, vim embora, não assinei, e contei a história, né, que não me deram muita atenção, aquilo que eu achava que teria que ter tido, e eles fizeram a proposta para que eu jogasse pelo Rio do Sul. Ali mesmo no ginásio a gente se encontrou, fomos numa sala, conversamos, acertamos os valores, e eles ainda liberaram para que eu jogasse o torneio de verão por Itaió, onde o Itaió foi vice-campeão, e eu fosse me apresentar depois do torneio. E aconteceu, né? A gente se apresentou, o clube já estava treinando, ia começar o campeonato. Eu me apresentei uma semana antes só, e a gente não era acostumado a fazer esse treinamento, né? O treinamento profissional é diferente, é diferenciado. Hoje então, com essas tecnologias do jeito que é avançada, o jogador é praticamente um robozinho. Mas eu me encaixei muito bem e eu acabei aí no Rio do Sul em 83 estreando. E eu lembro muito bem que no terceiro jogo
eu fiz o meu primeiro gol como profissional. Foi contra a Chapecoense aqui no estádio Alfredo João Crick. Com 15 minutos do primeiro tempo eu já tinha feito 2 gols. E ali deslanchei dentro do Campeonato Catarinense. E eu terminei o ano como vice-campeão, vice-artilheiro do Campeonato Catarinense. Eu com 20 gols ou 19 e o Albeneiro com 23. Acho que era isso, o Albeneiro, que era o centroavante do Figueirense. E ali, como nós tínhamos também aqui em Rio do Sul um supervisor que era de Campinas, e ele tinha acesso dentro do Guarani, ele quis me levar para o Guarani. Eu disse, não, vamos. Terminamos o campeonato aqui. Na viagem nós tivemos um amistoso lá em Jaraguá do Sul, acabamos vencendo de 1-0, eu acabei fazendo gol inclusive, e de lá nós viajamos para Campinas. Quando eu cheguei em Campinas, me apresentei. O Pupi Jimenez, ele que trabalhou muito nas categorias de base do São Paulo, ele era o técnico. E até na minha chegada eu me apresentei e tal, e eu cheguei como para fazer teste. Essa seria a situação, eu ia fazer um teste no Guarani. Eu de imediato não concordei, porque você sai do Campeonato Catarinense, vice-artilheiro, para fazer teste. Eu disse, não, eu vou voltar, estou voltando para Santa Catarina. Aí ele, num papo, assim, bem gostoso, bem esclarecedor, ele me deixou a par, Branco, o Guarani entra em férias na próxima semana. Vamos ter aqui 2 jogos, um no interior de Minas, onde vamos fazer uma entrega de faixa do campeão lá local, e na quarta-feira jogaremos em casa contra o Taubaté. Queres ficar para fazer os 2 jogos? Aí eu fiquei inclusive, aí acabei conhecendo o Neto, que se despontou depois, principalmente no Corinthians, seleção brasileira. Ele estava saindo das categorias de base também. E viajamos então para Minas, inclusive no segundo tempo eu fiquei no banco o primeiro tempo, o Neto também, no segundo tempo entramos os dois. Ele fez gol, eu fiz gol. E o jogo em casa na quarta-feira, então fui titular absoluto, eu também, como foi o Neto. E a gente acabou empatando em 0-0. Aí eu voltei, regressei a Santa Catarina, que a diretoria de lá entraria em contato aqui. Ao chegar aqui em Rio do Sul, sem saber, eu já estava vendido pro Avaí. O Figueirense, o Avaí. Aí eles tiveram esse contato com o Avaí. A diretoria do Guarani, não houve um acordo, foram valores muito altos e não houve um acerto. Eles regressaram a Campinas e eu permaneci no Avaí. Então fiquei 4 anos no Avaí. Isso foi, esse time do Avaí, hoje eu visto essa camisa porque foi uma minha referência dentro do profissional. 4 anos não é jogar 4 jogos, E 4 anos como titular, nunca dando oportunidade a ninguém, a gente se sente muito orgulhoso. E por isso mesmo que o reconhecimento de todas as diretorias que passaram, e quando a minha presença está no estádio, sou muito bem recebido, sou reconhecido por esse torcedor, E ele não esquece, o torcedor, o apaixonado, ele não esquece dos seus craques que passam pela sua equipe. Fechou Amarildo com César. Olha o Amarildo, olha só, gol branco! Tá lá! Golaço do Branco! Branco! O camisa de número 10. No cruzamento do Amarildo, você viu como ele subiu para fazer a bicicleta. Na marca de 30 minutos do segundo tempo, Branco, camisa de número 10. Agora, Avaí 2, Figueirense 1. Então, por isso hoje eu vesti nessa entrevista aqui, dar mais um esclarecimento da nossa vida como profissional, vestir essa camisa. Mas tenho um orgulho de todos os clubes que eu passei. Tanto é que em 87 foi meu último ano como Avaí. O meu último jogo foi em casa, na ressacada contra o Joinville. O Avaí ganhou de 1-0, foi o gol meu. E foi uma despedida assim gostosa, porque saí com um gol. Aí me transferi para o Rio Grande do Sul. Sempre, todos os anos, essas equipes do Rio Grande, eles acompanham. Então eles vinham no Avaí para
tentar negociar, mas nunca houve um acerto, porque realmente eu era um jogador diferenciado, tinha um potencial muito grande, era um jogador, aquele camisa 10 que todas as equipes preferiam, eu sempre tive boas atuações do Avaí, por isso a permanência de 4 anos. Claro que para mim 4 anos no Avaí é como se fosse um desperdício, digamos assim, porque eu comecei no profissional com 27 anos, eu saí do amador com 27 anos. Então, a minha carreira foi curta, né? Foi gloriosa, foi muito gostosa, 10 anos como profissional, mas foi curta, né? Já comecei tarde. E me transferi para o Rio Grande do Sul. O primeiro clube que eu fui São Paulo de Rio Grande. Tive uma atuação muito boa no primeiro turno, a equipe não se classificou para a fase seguinte. Aí no mesmo, né? Acabou o primeiro turno, eu me transferi para o Caxias, disputar o hexagonal, e tinha Grêmio, o próprio Internacional, que o Inter estava na nossa chave, e foi gostoso. No mesmo ano ainda, eu acabei sofrendo uma lesão no joelho, no final do campeonato, ali faltavam 2 partidas, inclusive uma era contra o Grêmio em casa, eu acabei não jogando. Fiz uma artroscopia com o Dr. Aloir de Oliveira, né? Esse que é uma referência dentro da seleção brasileira, até hoje é médico da seleção brasileira de futsal. Uma pessoa extraordinária, né? Muito competente. Em 15 dias eu já estava treinando com bola, então imagina só, né? A recuperação fantástica. Em 30 dias eu acabei estreando no mesmo ano, em 84, 88, que eu me transferi para o Rio Grande, e eu ainda disputei a 2ª divisão pelo Pradense, né? Porque lá no Rio Grande do Sul é assim, os clubes que estão na 2ª divisão, quando termina a 1ª divisão, eles vão atrás dos jogadores que são a referência, reforçar essas equipes para ter o acesso, e o Pradense foi uma dessas, né? A gente não conseguiu subir, mas fizemos uma boa campanha e não teve aquele êxito de passar para a 1ª divisão. No ano seguinte, era 88, 89 eu joguei no Glória, 89 fui no Glória. O Glória foi aquele time sensação do Campeonato Gaúcho, né? Saiu uma reportagem muito grande na revista Placar, quem procurar hoje, eu até tenho em casa a edição, né, do Placar, essa reportagem nas macieiras lá, que Vacaria é uma cidade de maçã, né, muito tradicional. A gente fez uma campanha fantástica ali. Em 90 eu fui jogar no Aimoré de São Leopoldo, vim disputar aqui o Campeonato Catarinense da Série B no final pelo Internacional de Lages, onde fomos também campeão, e o acesso aconteceu para a 1ª divisão do Campeonato Catarinense. E eu posteriormente voltei novamente para o Glória. O Glória buscou novamente, fez questão da minha presença. Isso foi em 91. Em 92, inclusive, você imagina como é que é, Giandro. A gente de férias na praia, sem celular, na época não existia esse contato fácil que nem hoje. Um empresário de Porto Alegre conseguiu me achar lá. Ligou nos barzinhos ali, que é aqueles lanchonetes de praia, e conseguiram alguém que me conhecesse. E mandou o recado, eu liguei para ele, era para jogar no Operário de Campo Grande, o Campeonato Brasileiro, se eu me interessasse. E eu disse, lógico que me interessa. Então você liga aí, deu o telefone do presidente, acerta a viagem, pode viajar, o meu já está certo. Quer dizer, eles já tinham conversado, já tinham acertado valores, era só eu acertar com o clube. E, inclusive viajei, disputei o campeonato lá. Até hoje parei de jogar futebol, já estou com 66 anos. Eu não conheci, provavelmente não vou conhecer quem foi essa pessoa, mas uma pessoa que indicou pelo bom trabalho que eu tinha, né, como jogador dentro de campo. Disputei o Campeonato Brasileiro lá da Série B, inclusive pegamos a chave do Grêmio, uma chave fortíssima, onde tinha Grêmio, o Londrina, o Maringá,
América Mineiro, São José de São Paulo, o Operário de Cuiabá e a Ponte Preta, né? Bastante. A gente não conseguiu passar para a fase seguinte. Aí eu retornei já com os clubes do Rio Grande, me fazendo proposta. Inclusive, um era o Pelotas, outro era o próprio Glória, o São Luís de Juí. E eu fiz uma proposta para os três, né? Só meu preço é esse. E acabou que o Pelotas, né, bancou e eu acabei disputando o campeonato pelo Pelotas, onde fomos também aquele ano campeão do interior. No Rio Grande do Sul existe, né, a equipe do interior que faz mais pontos, é o campeão do interior. Eu disputei o campeonato pelo Pelotas e em 93 houve uma proposta irrecusável do Concórdia. Até uma situação assim bastante delicada, um médico, um doutor que estava com problema de saúde, né, com câncer, tinha dias limitados e ele fez questão, disse, eu vou pagar seja o que for, mas eu quero ver o Branco vestir a camisa do Concórdia. E foi o maior prazer, né, cara, chegar no estádio, chegar em Concórdia, essa pessoa vir receber a gente. Também tive uma atuação muito boa, ali já estava com 37 anos, foi meu último ano como profissional, foi meu último time que eu disputei, foi o Concórdia, e por coincidência, o último jogo nós não poderíamos perder, senão cairia para a segunda divisão, e no final do jogo eu acabei fazendo o gol da vitória e a permanência do Concórdia no campeonato da elite, do campeonato catarinense. E de lá eu retornei para Taió, onde o Atlético, ainda o Atlético de Ibirama veio me buscar, fazer uma proposta, e na conversa não houve um acerto. Aí eu achei que para desmoralizar em termos financeiros daquilo que eu estava ganhando para ganhar isso aqui no Atlético, eu acabei desistindo e parando, né? E a gente já tinha empresa aqui em Taió, o Panifício Taioense, o meu mano Nivaldo, que sempre tocava a empresa sozinho, né, enquanto que eu jogava, apesar de eu ser sócio, eu voltei e acabei, né, me instalando novamente em Taió, e aí disputei novamente, né, o campeonato amador, principalmente pela União, muitas vezes campeão aqui da Liga Rio-Sulense. Claro que o tempo vai passando, né? A gente vai se acomodando um pouco, mas dentro aqui da nossa cidade a gente ainda disputou muitos campeonatos pós-profissional em clubes amadores. A Barragem também é uma das equipes que eu acabei disputando aqui. O próprio Panifício Taioense nos campeonatos da indústria e comércio, né? Fomos a 5 ou 6 vezes campeões deste torneio. Então, mais ou menos assim, Geandro, um resumo, né? Um resumo meio longo, mas são 10 anos que a gente teve aí de muita felicidade, porque a gente viajou esse Brasil inteiro, conheceu jogadores de seleção brasileira, jogamos contra jogadores, jogamos a favor, jogamos juntos. É muito gostoso você estar dentro de um estádio lotado, aquela sensação, né, que não cabe no coração da gente, porque tu não consegue imaginar. Eu tinha esse problema quando tínhamos jogos importantes contra as grandes equipes do futebol brasileiro. Eu praticamente não dormia nessa noite que antecedia o jogo. Ficava naquela tensão de que maneira que eu ia jogar, como é que eu ia sair, como é que ia ser aquela marcação. Sabia que tinha um jogador que era mais maldoso, né? Tinha um jogador mais de velocidade, para que lado que eu tinha que sair. Eu me programava durante a noite para quando eu chegasse na hora do jogo eu estar preparado. Por isso, talvez, né, que seja esse o diferencial do meu potencial que eu tinha. Eu era um jogador bastante inteligente, exatamente porque também eu me preparava para isso. E eu acho que hoje em dia os jogadores não têm essa mentalidade. A gente acompanha muitos o desinteresse dentro de campo, em termos de ajudar um companheiro, de uma aproximação, que eu sempre gosto de falar nisso aí, porque a gente
jogou dessa forma. Eu falo muito no Dorival Júnior, mas é um jogador que eu aprendi muito com ele também, um jogador de extrema habilidade, né? Jogador que saiu de um Guarani de Campinas para vir jogar no Avaí. Claro que traz da bagagem muito conhecimento, e esse conhecimento você vai repassando e você vai aprendendo se você quiser. Por isso que eu digo, quando eu falo, né, e deixar um exemplo para essa gurizada, esses jovens que pensam, né, em ser um atleta profissional, estão gatinhando nas categorias de base, nesse trabalho que os professores aqui da nossa cidade estão iniciando, é importante, mas é importante você estar sempre focado naquilo que você quer e estar, né, ligado, mesmo com o adversário. Às vezes você joga, né, com alguém mais habilidoso, com mais potencial, você tem que copiar, você tem que treinar e sair sozinho durante a semana, que com certeza quando chegar dentro de campo você vai conseguir, porque eu copiava, né, esses grandes jogadores de seleção brasileira, de que maneira que jogava, e eu tentava imitá-los. Quer dizer, a gente se aperfeiçoava e conseguia ter um rendimento muito melhor, e aquilo que precisa, tá sempre ligado naquilo, no seu potencial que você acha que você tem, né, e acreditar em você próprio. E não, olha que um bom conselho vale a pena, porque eu saí de Itaió para jogar o profissional. Está vivo aqui hoje com 98 anos, já está o seu Alberto das Neves, que foi meu barbeiro, e hoje o Zinho, o seu filho, tem dado a sequência. Mas está aí, e ele me aconselhou: Branco, se você tem que correr 10 metros, corre 15. Se você tem que saltar 20 centímetros, salta 30. Dentro do jogo vai fazer a diferença. E isso eu fiz, né? Tá aí um conselho de um senhor que praticamente não teve uma formação como nós tivemos a oportunidade de estudar, mas a vida nos ensinou, né? E esses conselhos é de suma importância. Quero deixar um beijo no coração do seu Alberto, porque é uma pessoa que eu estimo e gosto muito. A gente tem um carinho especial, porque são pessoas que ajudaram a gente. Não é só ele, como muitos, né? Se fosse aqui colocar a lista de quem, né, nos ajudou, nos aconselhou, a gente vai longe. Mas praticamente é isso aí. Eu deixo um beijo no coração de cada um de vocês que nos acompanharam, né, e a vida continua.